Fala pessoal, quem fala aqui é Márcio Pitangueiro, eu sou arquiteto e urbanista e também professor da área de desenho de projetos. Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos trabalhar mais aprofundadamente com camadas, com layers. Por que eu estou fazendo esse vídeo? No vídeo que eu tenho aí de um curso, um mini curso na verdade, nós trabalhamos com paredes, portas, janelas, textos, camadas, tem também de cotas e plotagem. Nós trabalhamos meio que superficialmente, nós fizemos só o layer paredes e aplicamos nesse layer que a gente nomeou como paredes. Então, na aula de hoje, eu vou criar os outros layers de portas, janelas e textos e vou aplicar nesse nosso desenho aí. É como se fosse uma aula bônus com relação ao nosso curso que a gente já tem aí no canal do YouTube. Vou mostrar lá no AutoCAD. Pessoal, aqui está o nosso desenho, como eu falei anteriormente. Nós criamos apenas o layer paredes. Então eu desenvolvi aqui, fiz a criação dos outros layers e vou mostrar para vocês aqui como é que a gente deve aplicar no nosso desenho. E também vou deixar umas dicas aí importantes, porque sempre que a gente faz algum desenho tem sempre algum recurso novo que a gente usa no AutoCAD. Então é bom ir assistindo a aula e acompanhando o conteúdo e pegando as dicas aí até o final. Então é o seguinte, pessoal. Aqui no Layer Property Manager, a gente cria os layers, certo? A gente vem aqui, como eu mostrei na aula, e aqui eu posso criar o layer. No quadrado aqui eu determino qual é a cor do layer, ok, e ele está disponível lá. Então eu posso pegar aqui, selecionar uma linha, clico aqui nessa aba e aplico o layer naquela linha, certo? Então vamos lá. Eu criei aqui os layers necessários para esse desenho, que a gente está trabalhando apenas com planta baixa, não estamos trabalhando com cortes e fachadas. Então nós temos aqui o layer janela, janela alta, paredes a gente já criou, peitoris, portas, projeção da porta, soleira, textos e vista 1. Vista 1 é sempre algum elemento que eu não é muito específico. Por exemplo, eu estou aplicando vista 1 aqui nessa parte do piso. Ou eu poderia aplicar em um jardim e por aí vai. Então é o seguinte, eu já criei os layers, eu vou aplicar o layer nos meus elementos que estão aqui no desenho. Então vamos lá, tem três maneiras de aplicar esse layer. Eu posso selecionar as linhas que eu quero trabalhar, vou lá, clico nessa opção aqui que tem os layers e clico em janela. Ele já colocou aqui tudo bonitinho. A outra opção é eu fazer isso primeiramente e depois aplicar o MA, que é Match Property. O MA ele copia as características de um elemento, né? De uma linha ou algum objeto, principalmente aqui o layer, ele já vai aplicar o layer aqui no texto, mas não é isso que eu quero, né? Porque é o layer porta. Aí eu venho e seleciono o layer porta. Então ele já selecionou aqui. Outra opção que não vai servir para a linha é a gente clicar na linha, clica em qualquer lugar da área de trabalho e vem aqui em Select Similar. Quando a gente clica em Select Similar, ele seleciona tudo o que for de linha. Só que nesse caso da janela não vai servir. Por quê? Ele também selecionou soleira. Então eu não quero. Mas no caso aqui das portas, vai servir, porque eu fiz com retângulo. No caso aqui da projeção de abertura da porta, também vai servir, porque eu fiz com arco. Tomando cuidado que se eu tiver um desenho em um outro lugar, ele também vai selecionar, de acordo com a característica daquele objeto. Ele pode ser um arco, pode ser um retângulo, pode ser uma linha. E quando a gente tem esse caso, eu só quero selecionar desse desenho, a gente usa outro comando que é o QSelect. Mas eu não vou explicar esse comando agora, senão vai ficar um pouco mais longo este vídeo. Então vamos lá. Para o texto, eu consigo fazer. Eu já criei o layer texto, certo? Eu vou fazer aqui, ó. Seleciono um dos textos, clico com o botão direito na área de trabalho, select similar. Ele selecionou todos os textos. Então eu venho aqui e coloco aqui textos. A gente ganha tempo com isso, tranquilo? Aqui a mesma coisa eu vou fazer aqui com as portas. Ó. Selecionei, select similar, botão direito do mouse, né? Aí eu venho aqui, portas. Pronto.
Agora eu venho aqui a arco. Cliquei em qualquer um dos arcos que eu tenho aqui, das portas. Clico com o botão direito, select similar. Aí eu venho aqui e coloco projeção de porta. Então, tranquilo. E agora nós vamos mudar aqui o layer da janela alta. Então eu seleciono as linhas, mudo aqui o layer, janelas altas, e eu venho aqui e clico em divide, né? Ele já está até selecionado. Só que ele não aparece a linha traço e dois pontos. Lembrando que a linha traço e dois pontos é a linha que é estipulada lá na norma NBR 6492 de 2020, uma norma atualizada, e que essa linha, quando ela está acima do plano ou antes do plano, ela tem que ser traço e dois pontos. Qualquer objeto que você vai representar que esteja antes do plano ou acima do plano de projeção ou do plano de corte, você vai ter que representar com traço e duas linhas. Depois eu vou disponibilizar uma aula sobre essa norma aí. E aqui a gente não está vendo, então a gente vai aqui em Properties e ele está aqui com Line Type Scale de 1. Então eu vou ter que diminuir aqui, botar ponto 1, Enter. Ele não mudou, então eu tenho que continuar aqui, ó. Vou colocar, seria 0.1, vou colocar dois zeros. Aí vai ser 0.001, ele ainda não foi. Vou colocar mais um zero. Enter, pronto, agora ele funcionou. Então eu já tenho aqui exibindo traço e dois pontos. E agora eu vou finalizar aqui com essas linhas aqui, que é a linha que podemos chamar de uma linha de passeio aí. Selecionei as linhas, vou colocar a vista 1. E aqui eu vou dar uma simulada rapidinho aqui na plotagem. Pronto. Agora aqui nós temos um problema, ó, soleira. Eu não mudei essas soleiras aqui, ó. É sempre bom a gente simular essa impressão para ver se realmente a gente aplicou o layer em tudo. Então realmente aqui, ó, essas soleiras, a janela aqui embaixo também, ó, peitoril, ainda ficou faltando, ó. Peitoril, peitoril. Então selecionei as linhas, vou lá e venho aqui em peitoril. A mesma coisa é soleira, seleciono as linhas e vou aplicar o layer soleiras para finalizar o nosso desenho aqui. Soleiras, pronto. Volto lá na plotagem, Ctrl P, preview e vejo se o meu desenho está tudo ok. A gente vê, já tem a diferença de linhas, ó. Aqui, ó, a linha da porta, ela é linha média, a linha de projeção da porta e as linhas de soleira são linhas finas e as linhas de parede, onde passou o plano secante, são linhas mais grossas. Aqui também, ó, na janela dá para ver, ó, linha de janela foi cortada, mas tem que ser representada a linha média, linha fina para peitoris e linha de parede, linha grossa. E tá aqui a linha de janela alta, linha fina sempre, certo? Então, nosso desenho parece que está ok aqui. Pessoal, fica ligado aí que na próxima aula dessa série aqui, eu já vou postar aí sobre cotas. Apesar de que já tem um vídeo mostrando as cotas e é até esse mesmo desenho aqui. Mas eu vou, é aquilo que eu falei, é sempre bom a gente assistir, porque tem sempre alguma coisa nova que a gente vai acrescentando. Então é isso, esse aqui é o nosso desenho já finalizado e no próximo vídeo vocês vão ver aí já a aplicação das cotas. Então é isso, pessoal, tá aqui o nosso desenho já finalizado, bonitinho, um desenho aqui do lado do outro. E fica ligado aí no canal. Obrigado por terem assistido essa aula aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e deixa um comentário aí. Quem precisar de mais alguma coisa pode mandar um e-mail também. Valeu, um grande abraço.